Porque o bem-estar são 3 abordagens: a abordagem da vida natural do animal, que seria expressar os comportamentos naturais, o seu estado mental, que é psicológico, e o estado fisiológico. Então, quando a gente define, né, e avalia o bem-estar animal, que é uma ciência, ou seja, eu consigo já medir isso, eu tenho que avaliar esse conjunto, né? Então, o fato do animal, por exemplo, ter uma boa alimentação, ter um conforto, uma cama adequada, ter também toda uma alimentação adequada, hoje, e ganhar peso, tudo hoje não é mais definição, a gente não pode assumir que isso é bem-estar animal. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 97% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, pessoal! Todos sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje a gente tem um convidado muito especial para falar de um tema que é bem atual, que é o Dr. José Rodolfo Cioca. O Cioca, ele é zootecnista, formado lá pela Unesp de Jaboticabal, e ele vai falar para a gente sobre certificação e conceitos de bem-estar em poedeiras e também em frangos de corte. Obrigado, Zé Rodolfo, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente no nosso projeto do podcast O Aviário. A ideia é justamente trazer as pessoas que conhecem os assuntos para aqui estar conversando com as pessoas que têm nos acompanhado. Então, muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu deixo sempre você fazer as suas considerações iniciais. Muito obrigado, Marcos. Olá a todos. É um grande prazer estar aqui no Aviário, um excelente podcast. E agradeço aí pelo convite. Vai ser um prazer aí poder compartilhar um pouco da experiência, da história e bater um papo, né, irmão? Isso que importa. O podcast O Aviário só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. PPG VET, o programa de pós-graduações que prepara você para ser um profissional disputado no mercado veterinário. Alltech, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a avicultura. Alga Prime DHA da Corbion, enriquecer ovos com ômega 3 sustentável. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. Pegasus Science, a solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas. Grupo BR Render, fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Justamente, vamos aqui com... Tem muita prosa boa para a gente explorar. Eu gosto de começar, Rodolfo, perguntando para o entrevistado, para o convidado, como ele veio parar na avicultura. Eu não gosto de ler o currículo, Eu acho legal a pessoa contar um pedacinho da história dele, certo? Desde lá que você resolveu fazer seu curso de zootecnia, até hoje aqui, como é que você veio parar na avicultura? Como é que você veio parar aqui no bem-estar animal? Pois é. Bom, eu fiz zootecnia em Jaboticabal, então em 2003 aí iniciei a zootecnia e desde o primeiro ano eu fui vamos falar assim, um zootecnista diferente, porque acabei seguindo aí desde o primeiro ano a área de comportamento e bem-estar animal. Foquei muito inicialmente na parte de bovinos de corte, com o professor Matheus Paranhos, onde tive aí uma grande experiência, desde campo também, frigorífico. Depois passei aí junto aí um tempo no fim da universidade, junto à Embrapa Suínos e Aves, também trabalhando na suinocultura. E até então a avicultura estava adormecida ainda, vamos dizer assim, né? E aí acabei me formando, fiquei aí um período na Embrapa, trabalhando na parte de abate humanitário, comportamento, bem-estar no manejo pré-abate e abate. Fui para o Canadá, fiquei também ali 8 meses no Agriculture Agri-Food Canadá, fazendo toda a parte de estudo, também focado ainda em suinocultura.
E de lá fui convidado a entrar numa organização, na época chamava World Society for Protection of Animals, que era WSPA na época, que era justamente para ministrar os treinamentos de abate humanitário aqui nos frigoríficos no Brasil e também América Latina. Então, acabei vindo de volta ao Brasil, e aí nessa experiência foi onde surgiu a avicultura. Justamente acabei me dedicando aí um tempo também na Inglaterra na capacitação aí específica em frangos, né? Aí focado na parte de bem-estar, comportamento e abate humanitário de frango de corte. E por mais de 12 anos, 10 anos, acabei ministrando treinamentos em frigoríficos brasileiros e na América Latina como um todo. Rodamos aí uns mais de 300 frigoríficos aí nesse sentido para realizar as capacitações. Inicialmente o foco era muito nos auditores fiscais federais, e aí expandindo isso para todo o staff das empresas, né? Na organização, depois de um tempo, acabei focando muito também na área de campo. Então a organização teve uma mudança estratégica muito grande, saindo de frigorífico e focando muito mais no bem-estar do campo, onde a gente acabou trabalhando muito no desenvolvimento de sistemas de produção mais sustentáveis, envolvendo principalmente frango de corte, mas também envolvendo poedeiras, suínos também nesse sentido. E aí ali encerrei, em 2022, encerrei a minha trajetória no terceiro setor, retornei aí para o setor privado. Atualmente estou aí liderando como diretor executivo da Produtor do Bem Certificações, e também estou como advisor aí, consultor da FNS Consulting. Parabéns, Sioca, muito legal. E bom, né, que você teve a chance de trabalhar na Europa, que tem uma visão de bem-estar mais assim, né, mais pegada, né? Canadá também, muito legal. E legal essa experiência de ter passado aí em vários lugares, isso dá aí uma expertise bem legal. Vocês estão vendo, pessoal que está nos acompanhando aí, que nós temos hoje aqui um especialista que tem uma experiência muito legal para dividir aqui com a gente, né? Aproveitar aí também que você falou no Matheus, né, no Paranhos, que foi teu orientador, fui aluno dele, mandar um abraço aqui para o nosso querido Matheus, que é uma referência em bem-estar animal, né, no mundo, né, uma pessoa que transpôs os limites geográficos aí do Brasil e é uma especialista em bem-estar no mundo, né? Um abraço aí para o Paranhos. Pro Matheus, que lá no comecinho, lá que ele estava começando a dar os primeiros passos, eu era aluno dele lá e ele sempre foi uma pessoa, certo, muito competente, parabéns. Sioca, vamos começar então com o frango de corte, né? Como é que hoje você que está dentro de uma empresa que, né, que emite certificado de bem-estar animal, que hoje é uma demanda de mercado, já não é uma simpatia de uma empresa querer fazer ou não, ele já é obrigado a fazer por demandas, claro, de mercado. O mercado hoje exige isso, né? Como é que está o panorama? E eu gostaria que você falasse um pouquinho também do que a Europa hoje está pedindo, o que nós hoje, Brasil, estamos fazendo, como que esses dois, e o próprio Estados Unidos também, que tem algumas obrigações de certificação, como é que está esse panorama aí em termos de certificação para frangos de corte? Quais são as principais demandas? Como você enxerga os principais gargalos? O que as empresas têm mais dificuldade na hora de obter certificados? Enfim, um panorama geral para frangos de corte. Perfeito. Bom, frangos entra muito um cenário diferente até de outras espécies. Querendo ou não, quando a gente fala em demanda, né, é diferente quando a gente fala de galinha poedeira, que é muito claro a questão do bem-estar animal. Criada em gaiola, não criada em gaiola, é muito claro para o consumidor. Em frango de corte acaba sendo muito mais uma demanda de empresas, não necessariamente de consumidores, pelo menos a nível Brasil, né? A nível Europa a gente já tem uma realidade um pouco diferente, até América do Norte, para algumas questões de bem-estar, com certeza. Então, dentre as questões que mais acabam chamando a atenção é justamente a questão do animal expressar os seus comportamentos mais naturais possíveis. Isso depende de uma densidade adequada no aviário, isso depende de, por exemplo, uma iluminação, um programa de iluminação adequado. Hoje tem se discutido muito a importância da luz natural nos aviários, mas a gente tem aí, ao mesmo tempo, uma problemática em relação às mudanças climáticas, ao clima, toda essa variação de temperatura. Então há muita migração para aviários climatizados, né?
E aí a importância talvez dessa transição ser uma transição que inclua aí questões como a luz natural. Então o que a gente vê como tendência na parte de iluminação é muito a inclusão da luz natural mesmo nos sistemas climatizados. Eu pude acompanhar, inclusive na Tailândia, algumas granjas lá que tem esse modelo já funcionando muito bem. Outro ponto é o uso também de enriquecimento ambiental, que acaba sendo aí bastante importante, Marcos, o enriquecimento para o animal expressar o comportamento. A gente acha que é algo que é um brinquedo para ele, né? Para ele, mas o fato dele expressar o comportamento natural tira aquele estresse do animal que envolve não só, porque quando a gente fala a definição de bem-estar, não é somente a questão biológica, né, fisiológica do animal, e sim também psicológica. O quanto isso está afetando aí a questão do estresse crônico desse animal e expressando seus comportamentos, né? Então isso melhora a saúde, melhora uma série de questões. Então enriquecimento é um ponto que aí no Brasil ainda está começando a evoluir nesse sentido. As empresas já têm adotado, muitas empresas têm adotado por demanda de clientes. Quando a gente fala clientes, é McDonald's, é Burger King, é KFC, etc., principalmente, né? E aí, o que tem se discutido muito atualmente são a questão das linhagens genéticas, né? Essa é uma grande discussão de linhagem de crescimento mais lento, linhagem de crescimento acelerado. Então, esse é um ponto aí que muitas empresas, que aí entrou um pouco a questão do Better Chicken Commitment, né, que talvez alguns já tenham escutado, que é um compromisso global iniciado pelas organizações não governamentais para que tenha aí um padrão mínimo de bem-estar. E nesse sentido, Marcos, a Produtor do Bem ela foi bastante pioneira em buscar uma certificação que pudesse contemplar aí diferentes níveis de bem-estar animal dentro da sua certificação. Por isso somos a primeira certificação multinível no Brasil. Eu diria até no sul global, talvez aí. Empresa global de nutrição animal, a Altec oferece soluções para enfrentar os principais desafios da avicultura. Junte-se a nós para maximizar a imunidade, segurança do alimento e qualidade dos ovos. Com a Altec, você não precisa escolher entre desempenho, bem-estar e sustentabilidade. Aí, nesse caso, interessante isso, né? Não é se tem um certificado ou não tem, você qualifica isso. Aí seriam quantos níveis, na média aí, Sioca, para você ter esse multinível? Eu fiquei curioso para entender essa questão de multinível. É legal, porque assim, a gente sabe que nem todo mundo está no mesmo padrão. Então, e exigir todo mundo vá para um padrão único, isso é difícil. Por isso a gente reconhece que aquele produtor que já buscou já um grau de bem-estar animal, aplicar boas práticas de bem-estar, desde que ele atinja um mínimo, né? Então são vários critérios que são avaliados, indicadores que são avaliados, e ele já entra num nível que nós chamamos de mais bem-estar animal. E aí, conforme, por exemplo, eu vou melhorando densidade, melhorando a qualidade de vida desse animal, eu vou subindo o nível da certificação. Então, a certificação da Produtor do Bem hoje são 3 níveis. O primeiro nível é mais bem-estar animal, então que a gente classifica isso principalmente já em sistemas fechados, mas já atendendo um mínimo aí, densidade adequada, tudo, um nível que nós chamamos de alto e o altíssimo, que seria, na verdade, o sistema free range, o sistema caipira, né? Onde o animal ele acaba tendo, para o seu bem-estar animal, uma vida mais próxima aí ao natural. Então, por isso que nós chamamos esse de terceiro nível. Muito legal. As famosas medalhas, ouro, prata e bronze, né? E você falou uma coisa muito interessante, né? Porque o produtor ele pode se adequar à realidade dele. Ele não precisa, como você falou, para ter um certificado, às vezes ele não acerta um ou dois quesitos ali, ele zera. Ele fica sem um... Mas ele já fez algum movimento. Então, parabéns. Eu acho que a ideia é muito inteligente e eu desconhecia, né, esses critérios aí de níveis e eu achei bem interessante. Você tocou, Cioca, na questão da luz natural, né, e muito bem colocado. Eu tenho essa experiência aqui. Quando a gente baixa a cortina aqui, nos nossos aviários aqui na faculdade, eu brinco assim, bem-estar animal na veia. Você baixa ali uns pintinhos ali, às vezes com 14, 20 dias,
eles começam a brincar, andar, correr, abrir as asas, aqueles, conforme você falou, expressar um comportamento natural. Mas eu perco a climatização do galpão, né? Então, ao baixar a cortina, normalmente esses sistemas fechados, com pressão negativa, eu preciso da cortina estar fechada. Como é que funciona isso? Você falou que a Tailândia tem uma experiência legal nisso. Como é que... É claro que você pode tentar alternativas. Eu acabei de dar um exemplo, eu faço um manejo de cortina, eu deixo ele 2 horas aberta, e no mês de maio, no mês de junho, que não é tão quente, mas algumas épocas do ano, em algumas idades das aves, eu não posso fazer isso. Como é que isso tem sido, né, harmonizado, né, a luz natural com os sistemas de climatização? O que você tem visto, né, em relação a isso? No sistema de cortina, ou se busca talvez, porque lá na Tailândia não era sistema de cortina, né, os aviários climatizados, era um drywall ou até as placas, a isopainel, né? E aí a último, como se fosse uma janelinha pequena em cima, por toda a extensão do aviário tinha um acrílico leitoso, onde tinha então a entrada de luz natural, não da radiação solar direta, mas da luz natural. Então o aviário ele tinha uma iluminância grande. Diferente do que a gente viu aqui, acho que isso tem talvez mudado um pouco, mas do conceito de criar um animal numa iluminância de até 5 lux, 10 lux, né? Então, o fato inclusive foi um motivo de uma tese de doutorado na Federal do Paraná até, para entender, né, o que o frango prefere, né, luz natural ou não. E a gente viu que a partir dos 18 dias ele preferiu 88%, se eu não me engano, que o estudo diz, preferiu o ambiente com luz natural, mantendo as mesmas condições exatas do mesmo aviário, né. Então isso mostra, né, a importância até das próprias empresas fabricantes que desenvolvem os aviários de começar a pensar, mesmo nesses aviários de sistema de cortina, né, cortina dupla, de ver como prover aí uma luz natural, desde que, claro, isso tenha seus cuidados com a questão da climatização, do conforto térmico, mas acaba sendo um caminho interessante. E o Brasil na minha opinião, comparando com outros países que eu já pude visitar, tem um grandíssimo potencial de ser a maior referência, né, nos sistemas aí com alto bem-estar animal, com sistemas aí sustentáveis. Então, com certeza, isso acaba sendo uma grande vantagem que a gente teria, competitiva, né, além do que já temos. Uma outra coisa, a gente às vezes, né, tem a tendência de, assim, né, de falar que, pô, se a ave, né, tá ali expressando o seu potencial genético, se ela tá ganhando muito peso, se a conversão tá boa, ela já tá em bem-estar, né? Como que você enxerga exatamente isso? Esses conceitos mesmo de bem-estar dentro desse cenário de aumentar a produtividade e a gente não ficar nessa zona de conforto, achando que já porque a conversão está boa e o ganho de peso está bom, o bem-estar está garantido. Como é que fica essa questão meio que dúbia aí, né? Que às vezes a gente fica confortável e fala, mas está ganhando peso, não está tudo certo, né? Mas às vezes, como você falou, ela não está expressando os seus comportamentos naturais e tem um certo grau de estresse ali, mesmo que não seja comprometa exatamente ganho de peso, mas pode estar comprometendo alguns outros aspectos produtivos. Como é que você enxerga essa questão? Esse é um conceito equivocado que ainda hoje, infelizmente, muitos profissionais utilizam. O fato de olhar só para o lado fisiológico do animal infelizmente, aí o conceito equivocado do bem-estar, porque o bem-estar são 3 abordagens: a abordagem da vida natural do animal, que seria expressar os comportamentos naturais, o seu estado mental, que é psicológico, e o estado fisiológico. Então, quando a gente define, né, e avalia o bem-estar animal, que é uma ciência, ou seja, eu consigo já medir isso, eu tenho que avaliar esse conjunto, né? Então, o fato do animal, por exemplo, ter uma boa alimentação, ter um conforto, uma cama adequada, ter também toda uma alimentação adequada, hoje, e ganhar peso, tudo hoje não é mais definição, a gente não pode assumir que isso é bem-estar animal. Ele vai muito além disso. Eu acho que aí quando você vê esses estudos saindo, né, tanto com linhagens quanto com sistemas mais adequados, você vê que você começa a trabalhar no fator de reduzir perdas. Então, quando você tem um sistema que está tudo funcionando
em teoria, muito bem, então o animal está ganhando peso, mas você tem uma alta incidência de claudicação, uma alta incidência de pododermatite, você tem alguns problemas que a hora que chega no frigorífico você tem a depreciação dessa carne e também a condenação desses animais, você vê que às vezes uma mudança no sistema você acaba trazendo grandes benefícios. E a gente vê isso com algumas, hoje já com alguns estudos mostrando esses benefícios sendo bastante evidenciados aí nesse sentido. É interessante esse enfoque, né, Sioca? Quer dizer, eu às vezes, né, conforme você falou, bem-estar é uma ciência, eu estou fornecendo esse bem-estar e daqui a pouco isso me transforma em termos de produtividade também, né? Conforme você falou, às vezes a pressão ali do próprio sistema imunitário, a pressão ali do desafio sanitário ali, tá ali numa linha tênue ali, né? Então, de repente, eu tendo um sistema com um pouco mais de bem-estar animal, eu tenho uma garantia maior, né, que todos esses sistemas vão funcionar e ele vai, inclusive, desempenhar mais, né, do que estaria nessa condição de 100% confinado. A coisa, né, que são paradigmas, né, isso não é da noite para o dia, aí é interessante as empresas já começarem a entender isso que você falou, acho que é um recado bem legal para a gente dar, né, que bem-estar animal é uma ciência, né, existem mecanismos e ferramentas para medir isso, diferente do passado. Então, acho que conforme a gente está conversando aqui, uma demanda, né, de mercado, né, de grandes compradores. Então, assim, não tem volta, né? Não tem. E assim, a tendência é que isso, cada vez mais, esse cerco se aperte. E isso está também muito relacionado, Marcos, com outras questões. Por isso que a gente vê a importância de ter um olhar holístico, né, do uso de antimicrobiano. Então, você vê uma relação muito forte de bem-estar animal com a necessidade de uso de antibiótico de forma preventiva, que acaba sendo hoje uma pressão muito grande, né, por parte dos órgãos oficiais nesse sentido. E a gente vê também a importância da avicultura buscar esse olhar mais amplo. E aí fala assim, será que o fato do animal ganhar menos, ter uma conversão alimentar pior, necessariamente significa que isso é pior? Ou não? Ou eu estou reduzindo menos a perda lá na ponta da cadeia, porque por conta de vários defeitos na carne que a gente tem visto ainda, né, infelizmente, no peitoral. Então, isso acaba sendo ainda um dos pontos que a gente vê, e até os estudos comprovando e comparando linhagens, comparando sistemas, têm demonstrado isso muito bem. Ótimo, então vamos virar a página do frango aqui, né? Iniciar nossa conversa aqui com poedeira comercial, conforme você mesmo falou, né? Na poedeira as coisas já são um pouco mais delimitadas o que é e o que não é bem-estar animal. Aí estamos falando aí especificamente das gaiolas, né? Da presença ou ausência da gaiola. Eu queria também que você desse aí um panorama mundial de como está essa questão do bem-estar mundo afora. Eu sei que o Brasil ainda tem números muito tímidos em relação aos cage-frees, né? Talvez já está na hora da empresa começar a olhar isso com um pouquinho mais de cuidado, novos investimentos aí, repensar se vale a pena ter um sistema 100% em gaiolas. Enfim, como é que você enxerga aí, como é que está o panorama mundial em relação a poedeiras? O panorama está um pouco mais agressivo, eu diria, nessa mudança. Acho que muito porque você pega a pressão das ONGs, já vem há um bom tempo nesse sentido. Então, Europa já isso sendo proibido massivamente, né, por parte de vários países. Isso você vê também nos Estados Unidos, alguns estados que já também têm proibido o uso a criação de galinhas em gaiola. E você vê, assim, são mais de 2.000 e poucos compromissos, empresas que geraram compromissos em comprar ovos de galinhas criadas de gaiola, né? Então, acho que o produtor, se ele olha para um futuro de médio e longo prazo, ele tem que olhar já para o cenário de galinhas criadas aí livres de gaiola. Então, a gente vê isso como uma maior tendência. No Brasil, eu acredito que esse número ainda é baixo, mas é um crescimento bastante exponencial, Marcos, e é bem interessante da gente ver. E o que a gente tem visto, a Produtor do Bem tem visto muito isso, e eu acho que isso também se torna um grande diferencial nosso,
de não ser apenas uma certificação, ou seja, de ir lá auditar, né, realizar a auditoria de terceira parte e garantir que o sistema é daquela forma, mas também apoiar os produtores para que eles consigam buscar uma jornada de melhoria contínua, para chegar naquele nível mínimo e para continuar evoluindo no seu sistema, né? E o que a gente tem visto é uma demanda, inclusive, de países, de empresas, né, que estão localizadas na Ásia, no Oriente Médio, que têm compromissos e que não, o consumo lá você sabe como que é, né? Ali o asiático ele não brinca, quando ele fala que ele vai consumir, ou quando ele demonstra que ele vai consumir, ele rebenta o Brasil em termos de demanda no mercado interno, né? Então a exportação acaba expandindo muito. Então isso é um cenário que ainda o Brasil tem uma exportação extremamente tímida de ovos, e a gente está vendo uma crise nesse cenário também. Então, quando houver, de fato, essa transição, essa mudança de chave para o Brasil também ser um grande exportador de ovos, e aqui eu olho para a questão de ovos cage-free, a gente vai ter aí um grande benefício também nesse sentido, do Brasil ser um grande provedor desse sistema mais sustentável, com certeza. Tem dúvida nenhuma disso, né? O próprio clima nosso, né? As condições do país favorecem o queijo free muito mais que qualquer país, né? Da Europa ou mesmo dos Estados Unidos, né? Nós aqui, lá na neve, não vai ter jeito da ave pastar, né? E nós temos realmente uma condição climática bem que nos favorece bem desse sistema, né? Com certeza. Realmente eu tenho dó, ô Cioca, da pessoa que hoje vai colocar uma granja, vai botar um dinheiro grande, aí ele tá, eu ponho gaiola, eu ponho queijo frio. Não é uma decisão fácil de tomar. Ainda nós temos um mercado grande de gaiola, um sistema que já está consagrado, mas eu acho que você deixa muito bem o recado aí, o futuro, né? E inclusive o próprio mercado tem sinalizado isso, né? Tem que realmente repensar a questão das gaiolas, porque parece que, né, nós temos aí sem dúvida nenhuma um sinal aí muito claro que é um sistema que vai crescer, né, enormemente pela frente aí os cage free, né? E o queijo free é diferente do caipira, né? Então, O freehand, né? free range. Então, é um animal que ele é criado no galpão, no aviário. Então, isso também, em termos de influenza aviária, isso daí não muda, porque ele está dentro do aviário. A diferença é que ele não está numa gaiola. Então, acaba sendo, claro, existe aí um custo um pouco mais elevado, a gente sabe disso. Esse custo tem sido cada vez mais absorvido e sendo cada vez menor, que a gente vê no mercado, até a diferença entre os ovos tem ficado bem menor nesse sentido, mas aí eu vejo como um grande potencial, e o Brasil está evoluindo bem nesse sentido. Eu tenho duas perguntas em relação ao cage free, né? Primeiro, assim, né? A gaiola, ela liberta, vamos dizer assim, né? Faz com que não haja necessidade de controlar a coccidiose, porque teoricamente, né, a ave não tem contato ali com as excretas, então não prospera aí o ciclo da infecção da coccidiose. E outro problema também das verminoses, né? É uma ave de ciclo longo, né? Vai estar em contato ali com o piso. Você tem visto alguma coisa em relação a essas duas questões, coccidiose e verminose? O pessoal tem feito essas monitorias, isso de fato é um problema. Isso tem sido de fácil controle. Aí a possibilidade, às vezes, você está desverminando um lote, não pode usar aquele ovo. Como é que está essa questão, Toda senhor? mudança de sistema, eu participei isso também na suinicultura, requer aí uma atenção. Então, se eu vou tirar um animal de uma gaiola, eu tenho que ter mais atenção ao manejo, né? Mas, assim, nesse sentido, quando a gente também tira o animal de uma condição de estresse crônico, eu dou a esse animal também uma condição imunológica muito melhor do que a que ele tinha antes, por conta justamente desse estresse. Então, é aquela coisa, eu posso estar até num ambiente onde tem mais gente contaminada, mas se o meu sistema imunológico está elevado, eu acabo não desenvolvendo a doença. Então, a gente vê muito, assim, você tem sistemas que são mais artesanais, mas hoje os sistemas cage-free, eles têm tido aí um resultado até superior, e muitas vezes um controle muito
muito bom nesse sentido. Vai depender de cada empresa, de cada granja, mas você não vê assim, e de diferentes sistemas cage-free, porque a gente tem o sistema cage-free que as aves são alojadas e criadas no piso, e tem sistemas cage-free que já são 2 ou 3 níveis, né? Que as aves têm um galpão já com um sistema um pouco diferente, um pouco mais intensivo do que o sistema da ave alojada somente no piso. Mas você não, assim, a gente não tem visto, observado reclamações nesse sentido, e nem questões de diferenças de qualidade de ovos, Marcos. Como você falou, né, vai se adaptando à nutrição, vai adaptando os próprios aditivos que a gente usa na ração, os manejos. Por exemplo, em relação à debicagem, tem alguma diferença grande aí em relação ao gaiola e ao cage free em relação à debicagem? Hoje a certificação em bem-estar animal, ela não permite a debicagem de forma rotineira, ela permite um tratamento de bico no primeiro nível, que seria ali no início da fase o tratamento por ultravioleta, laser, que acaba fazendo uma grande diferença, né? Então você não tem mais aquela, na época lá do jabuticabal, a gente ia na aula prática e a debicagem era na chapa quente. Então, a gente hoje já tem hoje métodos mais humanitários, vamos dizer assim, para executar o tratamento do bico. Até porque você também não tem aquele aperto, aquela densidade, então acaba você tem enriquecimento ambiental no galpão, você tem uma densidade melhor, então as aves têm ocupam muito mais o tempo com outras coisas, então acaba não sendo um problema tão grande. E a questão do mercado, as demandas de mercado em relação ao ovo mesmo, que esse, como você mesmo falou, o próprio consumidor hoje, claro, depende do nível do consumidor, né, não dá para generalizar, mas ele mesmo já tem essa informação, que tipo de galinha está no tipo de sistema, já existe essa informação na embalagem do produto, já existe algum consumidor preocupado com isso, né? Como é que está isso na Europa, como é que está isso aqui no Brasil? Já existe alguns movimentos nesse sentido, enfim, de você criar aí uma demanda para esse tipo específico, né, de ovo vindo desses sistemas? A demanda atualmente tem sido muito mais forte por parte das empresas. A gente tem aqui empresas que já consomem 100% compram 100% dos ovos já oriundos desses sistemas. A gente tem vários exemplos de empresas, inclusive empresas de pet food. A Special Dog, por exemplo, é uma empresa que só compra ovos livres de gaiola, que a gente sabe. Mas você tem também uma parcela crescente da população olhando para isso. É que até então no Brasil, Marcos, a gente não via uma comunicação tão clara. O consumidor ainda tinha dificuldade de entender essas questões. A Produtor do Bem ela trouxe uma pegada um pouco diferente na certificação, trazendo uma certificação que comunicasse na língua local e não em acronismo e não em outras línguas estrangeiras, para trazer uma comunicação, e também em atributos, né, que está sendo certificado, para trazer uma comunicação mais clara. Bem-estar animal, quando você põe no rótulo lá do ovo bem-estar animal, o consumidor ainda tem um conceito muito abstrato do que é bem-estar animal. Quando você coloca lá livre de gaiola, livre para pastejar, aves criadas de tal forma, luz natural, você começa a ensinar melhor, educar melhor esse consumidor. E aí, claro, você tem aí uma pressão das ONGs, que a maior parte dos compromissos que foram realizados por parte das empresas, sejam elas indústria de alimentos ou até redes varejistas, em até 2025 fazer a transição, ou acho que, se eu não me engano, algumas até 2028. Então, por isso que a gente volta naquele ponto daquele avicultor que está indeciso, se as grandes empresas, grandes redes de supermercado já estão a partir dessas datas irão cumprir aí com esses compromissos, então, e só vender ovos livres de gaiola, então acaba sendo vamos falar assim, uma imposição do mercado também, né? Não só do consumidor. Claro que isso vem de um viés do consumidor. Senhor, eu queria rapidamente, a gente está caminhando já para o fim, mas a gente está falando aí dessa questão da postura, né? E hoje tem grande questão de bem-estar em relação aos machos de postura, né?
Antigamente, a gente tinha muita liberdade para os machinhos, né, que nasciam, certo? Que são, né, o macho não põe ovo, o melhoramento genético é feito para a fêmea colocar ovo e não tem muita, vamos dizer, o que fazer com esse animal. Então a gente acaba sacrificando e a gente nunca teve muito problema com isso. Mas a gente começa a perceber os movimentos, né, pesados aí da Europa, já não permitindo esse tipo de sacrifício, né, do animal vivo ali. Enfim, como é que está essa situação? Como é que você tem enxergado isso? É claro, como você falou, uma coisa nova, as empresas vão ter que se adaptar a isso, vão ter que novas metodologias aí aparecerem, a questão da sexagem do ovo, né, no incubatório, mas como é que você enxerga essa questão de bem-estar animal aí que acaba afetando indiretamente, né, o custo de produção e acaba afetando essa questão, embora ela seja, né, localizada dentro de uma parte da empresa, né, das indústrias, mas ela é uma questão que ultrapassou isso e hoje já está lei, né? Tem alguns países na Europa que já proibiram isso. Como é que está essa situação? Esse tem sido, acho que, o maior desafio da avicultura de postura. Essa questão, porque acaba influenciando no custo de produção de forma significativa. Eu acho que ainda falta muito estudo para ver o quanto influencia em termos de financeiros, né? Mas esse tem sido um dos pontos que a gente vê muitas empresas já começando a trazer esses compromissos e isso gerando uma tendência de mudança. As tecnologias têm avançado cada vez mais também nesse sentido, então até então você tinha uma ou outra empresa que fazia esse trabalho de sexagem, também o trabalho de fazer essa sexagem em ovo, né? E que eu acho que agora, com a tendência disso se tornando cada vez mais comum, você tem uma redução do custo. Mas sim é uma pressão grande por parte da sociedade, uma vez que você tem um pinto macho, ali ele não tem, na avicultura de postura, não tem aí. O pessoal tem questionado na avicultura de corte, mas na avicultura de corte você consegue destinar esse animal para o campo. Agora, na avicultura de postura já não, né? Então acaba sendo aí hoje pela maceração. E tem sido questionado pelos consumidores. É a geração, né, Marcos? É a nova geração que questiona tudo. A gente sabe que isso é muito esse acesso à informação, mas que aí a indústria, as empresas vão buscando se adaptar a isso. Então é isso, gente. Bom, caminhando aqui para o final, agora já saindo da área técnica, Sioca, a gente gosta de terminar nossos episódios aqui aproveitando a experiência de cada um desses colegas, dos nossos colegas que estão aí mundo afora aí trabalhando nessa avicultura que é tão, né, que é tão desafiadora, né? A gente gosta de pedir para eles algumas dicas, né, ou como que eles enxergam, como você, Sioca, enxerga o profissional de sucesso. O que você acha que o indivíduo que está aí entrando no mercado de trabalho, está se reposicionando no mercado de trabalho, como que você enxerga isso? O que ele tem que investir? O que ele tem que fazer para se tornar um profissional de sucesso, assim como você conseguiu, né, vamos dizer, esse patamar, né? Eu acho que o maior desafio e acho que o que traz grande diferença hoje no profissional é a visão holística, né, do sistema de produção. Para o zootecnista, para o veterinário, né? Eu não pensar e olhar, por exemplo, nessa temática de bem-estar somente para bem-estar animal. Eu não correlacionar com outras áreas, eu acabo perdendo muito com isso desse potencial como profissional. Então, a gente vê aqui o quanto o bem-estar animal tem relação com a questão do uso de antimicrobianos, o quanto o bem-estar animal tem a relação, por exemplo, se eu desenvolver uma linhagem diferente, o quanto a nutrição desse animal tem que estar muito bem balanceada para isso. Então, essa visão holística é o que traz um grande diferencial nesse profissional e não aquele olhar muito específico, cada um no seu quadrado. Então, acho que esse acaba sendo aí o maior desafio, eu diria, que não é fácil trabalhar, porque determina muito estudo, né? Requer muito estudo, mas acaba sendo um diferencial muito grande, que com certeza todas as empresas estão buscando. É isso então, doutor José Rodolfo Sioca, muitíssimo obrigado aí pela nossa conversa, né, por a sua experiência, a sua expertise, trazendo aqui, dividindo aqui com as pessoas que têm acompanhado esse projeto do nosso podcast O Aviário, que tem alcançado índices muito legais aí em termos de repercussão na área técnica,
pessoas têm acompanhado, têm elogiado muito o projeto. E eu te agradeço muito aí pelo seu tempo, de estar aqui com a gente, trazendo esse assunto. É um assunto que a gente poderia fazer 2 ou 3 ou até mais episódios sobre ele, porque realmente isso, como você mesmo colocou muito bem, isso está, né, no radar de todo mundo vai ter que mudar alguma coisa por conta da questão do bem-estar. Então, é uma coisa que a gente precisa de muita informação em relação a isso. Então, muitíssimo obrigado. Eu deixo você, então, fazer suas considerações finais. Não, Marcos, eu que agradeço. Dá para fazer muito podcast aí específico para diversos temas, com certeza. Eu acho que a gente ir um pouco mais a fundo para poder dar esse suporte aí para quem está nos ouvindo, né? Mas eu agradeço muito essa oportunidade e, bom, é um grande prazer aí poder compartilhar e também ter essa experiência de conversar com você, que é uma pessoa que tanto admiro e tem muita experiência na agricultura. É isso então, gente. Muitíssimo obrigado aí pelas pessoas que estão nos acompanhando e esperamos revê-los nos nossos próximos episódios. Tchau, tchau.